Legal. Vamos para a seção 5.4, né, que começa apresentando o teorema da variação. Bom, o teorema da variação total aqui, tudo bem, é o teorema fundamental do cálculo, né, mas o autor apresenta uma nova roupagem, né? Vamos ver a seção 5.4 aqui, né? Bom, relembrando, subseção, né, integrais indefinidas. A notação de uma integral indefinida indica a família inteira, né, todos os elementos das funções primitivas da função do integrando. Né? Lembram disso? Usamos isso lá na seção 4.9. Né? Então, integral indefinida de f de x dx igual a um f grande de x mais c, onde esse f grande de x é a primitiva, a função cuja derivada é a função do integrando. Né? E c, constante real. Ok? Então, qual é a relação entre, veja, a segunda parte fundamental do teorema fundamental do cálculo. Qual é a relação entre integrais indefinidas e a integral definida, né, que está na segunda parte do teorema fundamental do cálculo? Estou grifando aqui para vocês, tracejadinho. Vejam, a integral indefinida é uma f, né, grande de x, cuja derivada é o f pequeno que está no integrando da integral definida, né? Então você tem aqui aquela f grande, é a integração indefinida. Então, o teorema fundamental do cálculo relaciona cálculo de áreas com cálculo de primitivas, de antidiferenciações, né? Então você vai pegar uma antiderivada da função que aparece f de x pequeno, vai escrever e vai calcular isso no extremo B, menos calcular essa função no extremo A. Né? Então, essa é a relação do teorema fundamental do cálculo. Né? Então, aqui o autor do livro apresenta o teorema da variação total, que é só uma roupagem nova do teorema, da segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Né? A integral, ele fala assim, a integral de uma taxa de variação, a integral de uma taxa de variação é a diferença entre a variação da função nos extremos. Então, veja, a integral, olha o que está escrito ali, a integral de A até B de uma taxa de variação da f' de x dx é o f de x até A até x até B, ou seja, o f grande de B menos o f de A. Então, se você tem a integral de uma taxa de variação, como no teorema fundamental do cálculo, vai aparecer o f, né? Então, a integral definida de uma taxa de variação é a variação da função envolvida nos extremos de integração, certo? É uma nova visão do teorema fundamental do cálculo. Bom, então vamos partir para integrações de funções, né? Usando, né, essa teorema fundamental, a segunda parte, faremos integrações com o uso da tabela de integrais básicas. Então, você vai pegar a tabela de derivadas, certo? É a mesma tabela. A tabela de integração para cálculo de integrais indefinidos, você vai ler da direita para a esquerda, certo? Então, vejam, aí nós temos as versões das propriedades de versões semelhantes às propriedades para cálculo de derivadas, né? Integral de constante vezes f de x dx é constante vezes a integral de f de x dx. Integral da soma é a soma das integrais, certo? Integral de uma constante é constante vezes x mais um c. Integral de x a n mais 1 sobre n menos 1, sobre n mais 1. O n é diferente de menos 1, né? Porque quando o n for menos 1 é essa linha de baixo aí. Integral de 1 sobre x dx, que é o ln do módulo de x para todos os efeitos, né? Exponenciais, integral de ax dx é ax mais constante. Integral de a elevado a x, então é a elevado a x sobre ln de a, né, mais constante. Integral de seno de x dx é o menos cosseno de x mais constante. Integral de cosseno de x dx, seno de x mais constante. Integral de secante quadrado de x dx, tangente de x mais constante. Então você vai olhando a sua tabela de derivadas, né, da coluna da direita para a coluna da esquerda para escrever essa nova tabela de integrais, tá certo? Então tem as trigonométricas aqui, né?
que é derivada de secante a secante de x mais tangente de x, né? Tem as trigonométricas inversas, né, que a gente usa, as hiperbólicas, ok? Então a gente usa todos esses resultados aqui para resolver nossos exercícios, né? Então vamos lá. Integrais indefinidas. Atualmente, na prática, caso seja necessário o cálculo de integrais indefinidas, o procedimento pode ser feito em softwares e aplicativos de celulares. Eu vou só exibir o comando aqui no GeoGebra do Maxima para vocês verem, né? Integrais imediatas a gente usa a tabela. Em alguns problemas mais aplicados, um pouquinho mais complicados, você na prática você vai calcular usando aplicativo ou software, né? Então no GeoGebra você digita f de x, por exemplo, f de x igual a seno de x no campo de entrada, dá o enter, né? Você pode usar o comando integral, colchete f de x, vírgula x, integral indefinida, ou a entrada integral, colchete f de x, vírgula 0 a 2, por exemplo, aí a integração definida de 0 até 2. Então, quando você digita o primeiro comando, ele já memoriza e mostra o gráfico da função seno de x. Quando você digita o segundo comando, ele faz integral do f de x, vírgula x apenas, ele faz o registro, ele já calcula a integral indefinida, ele escreve lá a fórmula da integral indefinida na janela algébrica e exibe o gráfico da função, que é o gráfico da primitiva. Quando você usa comandos como aquele lá, integral de f de x de 0 a 2, né? O f de x já está na memória do software, isso é o cálculo da integral definida. Então ele calcula aproximadamente, com tantas casas decimais que estiverem configuradas, o valor da área, o valor da integral definida, com x de 0 a 2. Ainda mais, ainda te ajuda, porque ele que faz esse achuleado, essa textura, aqui no caso está cinza, é o GeoGebra que pinta aquela área lá, tá? E ele coloca de praxe o valor calculado na área. Mas isso também escreve na janela de álgebra. Para o Maxima, né, as sintaxes não são tão diferentes assim, só que lá é o f de x, 2 pontos igual, seno de x, né, ponto e vírgula no final. Atualmente está percebendo que você está apertando Enter e ele coloca o ponto e vírgula nessas últimas versões. Integrate f de x, vírgula x, ele vai te dar a integral indefinida. E o integrate, se você puser o x, que é o nome da variável, de 0 a 2, ele vai calcular a integral definida de 0 até 2. Aí ele te dá uma resposta em termos de função trigonométrica aqui, 1 menos cosseno de 2. Né? Porque fica menos cosseno calculado em 2, menos cosseno de 2, né? menos cosseno calculado em 0, que é 1. Né? Então 1 fica positivo. Agora, se você se interessar pelo valor numérico aproximado, aí você dá um comando float. Depois que você recebe a saída da linha 3, você copia a linha 3, copia, cola, põe um float, entre parênteses, o integrate. Se no comando da linha 3 você colocar um 0.0 ou um 2.0, também aí ele te dá aproximação. Isso serve para qualquer tipo de cálculo, sabe? Funcional. Quando ele te der uma resposta, você quiser o valor em casas decimais, você tem algum número envolvido no seu comando? Se tiver algum número, você põe aquele número .0, aí ele vai compreender que é para soltar a resposta em aproximações decimais, né? Aqui, por padrão, ele trabalha aqui, não me lembro mais, com 12, 15 casas, mas você pode configurar para 50, se for necessário. Em celulares, por exemplo, ainda existe um aplicativo, é o Melmet, para o Android, estou falando, né? E ainda está gratuito, ele só mostra umas propagandinhas, assim, umas barras de propaganda, e é um bom aplicativo para cálculo de integral. Olha, tem um comando aqui intuitivo, você digita as raízes, potências, log, ln, seno, cosseno, as trigonométricas, os sinais, né? E vai montando a digitação ali naquela parte branquinha. E se a tela for muito pequena, se o toque do dedo atrapalhar para você colocar o cursor, tem umas setinhas ali embaixo no menu, que aí a setinha sobe no expoente, desce na base do logaritmo, você vai indo da esquerda para a direita, que você anda
na digitação para digitar a expressão que você queira. Por exemplo, aqui, né? Aí eu já tinha digitado integral de 0 a π de, abre parênteses, x a quarta mais secante quadrado de x, fecha parênteses, dx. Então, integral definida. Aí você dá para resolver, ele fornece para você a solução, certo? E ainda se você pedir mostrar passos, se for possível para ele, quando você clica ali em mostrar passos, aí ele mostra os passos da resolução para você, certo? Aí apareceu ali uma propagandinha, né? Então, por enquanto, ele está gratuito, sobrevive à custa de propaganda, mas é uma propagandinha tolerável, né? Aquele negócio, você não precisa comprar aplicativo, tolerável, uma propaganda de vez em quando ali na barrinha de cima ali, né? Então vamos ver, exemplo, como é que a gente faz. Então vamos fazer os nossos exercícios usando as nossas tabelas de derivadas, ou a nossa nova tabela de integrais, né? Na mão, na unha. E você use um aplicativo, instala um aplicativozinho bom assim, ou use um computador para você conferir, para você comparar o que você está fazendo com a resposta que está sendo fornecida no aplicativo. Uma observação é só assim, às vezes quando você calcula integrais que têm funções trigonométricas, a resposta do aplicativo não é igual à sua. No caso, se for integral definida, a resposta é a mesma. Para integrais indefinidas, pode ser que a expressão seja um pouco diferente, mas daria para você modificar a sua resposta para dar igual a dele, ou modificar a dele usando fórmulas trigonométricas para a resposta ficar igual à resposta que você calculou. Tá? Então, vamos lá em frente. Exemplo 1, determine integral indefinida. Aí não tem graça, né? Propriedades de integrais. 10 integral de x à quarta dx menos 2 vezes integral de secante ao quadrado de x dx. Tranquilo. 10x a quinta sobre 5 menos 2 tangente de x, porque a derivada é secante ao quadrado de x, 2 tangente de x mais uma constante. Ok? Integral indefinida, né? Aqui só um cancelamento. Exemplo 2. Determine integral indefinida. Cosseno de θ dividido por seno quadrado de θ dθ. Aí você vai olhar na tabela de integração e fala assim, ai, não tem. Como é que eu vou saber? Calma, peraí. Cosseno de θ sobre seno ao quadrado não é cosseno sobre seno vezes seno? Então eu tenho multiplicações ali, eu explicitei a multiplicação. 1 sobre o seno vezes cosseno sobre seno. O que é isso? Inverso do seno, cossecante. E cosseno sobre seno, cotangente. Agora sim você vê na sua tabela de derivadas, né? Derivando cossecante de x, você obtém menos cossecante de x, cotangente de x. Então a integração é menos cossecante de θ, mais uma constante. Exemplo 3, determine integral definida agora. Bom, então vamos calcular a primitiva. X a quarta sobre 4 menos x a menos 6. Multiplica x quadrado sobre 2, né, que vai dar menos 3x quadrado, do extremo x igual a 0 até o extremo x igual a 3. Então, é essa mesma expressão. Tá vendo que agora eu usei a colchete só do lado direito? Às vezes eu vou começar a fazer assim. Então, é aquela expressão. Quando o x for 3, escreve, fecha parênteses, menos, abre o colchete, porque os alunos começam a fazer as coisas sem colocar o colchete. Aí esse sinal de menos aqui fica só multiplicando 1 quarto, 0 a quarta. Mas ele tem que multiplicar esse termo e multiplicar o menos 3, no caso, né? Vai dar 0, mas se não desse 0, né? Então faça com calma, use os colchetes. Então a delimitador, primeiro é aquela expressão em 3 menos aquela expressão em 0, que vai dar 0 no caso aí. E resolvendo, menos 6,75. Exemplo 4. Determine o valor numérico, integração de 0 a 2. De 2x cubo menos 6x, 3 dividido por x quadrado mais 1 dx. Veja, eu sempre tento escrever com colchete ou com parênteses aí para mostrar para vocês o dx faz parte da notação. Então, é como se fosse necessário esse dx se distribuir em somas ou diferenças, tá? Então, você não pode escrever 2x cubo menos 6x mais a fração dx sem colocar um delimitador.
Tem que colocar o delimitador. Interpreta o resultado em termos de área. Então vamos lá. Bom, duas vezes, né? Estou pulando as etapas, escrever a integral da soma, a integral da diferença, constante fora da integral, já estou fazendo os cálculos já. Duas vezes x a quarto sobre 4, confere, menos 6 que multiplica, x quadrado sobre 2, e 3 vezes, qual é a função que tem derivada 1 sobre x quadrado mais 1? Arco tangente x. Então 3 vezes arco tangente x. De 2 em 2, então é esse colchete que vai ser calculado em 2, menos esse mesmo colchete calculado em 0. Tá bom? Então, você faz as contas substituindo x por 2, só não faz a conta do arco tangente, né? 3 vezes arco tangente menos 4, tá? E menos 0. Aproximadamente, aí com a calculadora, aproximadamente menos 0,6, né? Aí o autor pede para estimar, comparar com a área, né? Então, usando os softwares, a gente pode ver a ilustração que de 0 a 2 você tem uma região delimitada, né, entre o gráfico da função. Função é a função toda essa função aqui foi colocado no software, você vai ver o gráfico do f pequeno de x. Tem uma região aqui negativa e a quantidade de área abaixo do eixo x é um pouco superior à quantidade de área acima do eixo x. Por isso que essa resposta aqui dá negativa, né? Porque ele está fazendo a soma com sinal, de 0 até 2. Então, dá um valor negativo. Exemplo 5, determine a integral definida, integral de 1 a 9, dessa expressão aqui. Aí você também fica, mas não tem na tabela de integral isso aqui? Tem. Todas as variáveis aqui envolvidas são potências de t. Então, colocando as potências, né, separando as três frações, você vê que isso aí, na verdade, o integrando aí na verdade, 2 constantes, tá vendo? T quadrado dividido por t quadrado. 2 mais t elevado a meio, que é a raiz de t, menos t a menos 2. Né? Fica 1 sobre t quadrado, t a menos 2. Então eu uso a regra do x a n mais 1 dividido por x a n mais 1 para calcular cada uma das integrais indefinidas, né? De cada uma das parcelas aí, né? Então, ó, 2t, t a 3 meios sobre 3 meios, que vai dar 2 terços de t a 3 meios, e mais 1 aí por causa do sinal vai dar mais 1 sobre t, de 1 até 9. Então, aí limpando aí, né? De 1 até 9. Então, é todo esse colchete substituindo t por 9, tá explícito aí, menos do teorema, todo esse colchete substituindo t por 1. Então, coloque o delimitador para não errar o sinal, tá bom? Aí você faz a conta no segundo colchete e troca o sinal depois que fizer a conta. Isso vai dar, então, no total, eu estou somando os inteiros, aí vai dar 32 e as frações aqui com o denominador 9, 4 nonos. 32 mais 4 nonos, certo? Exemplo 6. Aí aqui é o teorema da variação total, né? Que é o teorema fundamental do cálculo, né? Um móvel em movimento retilíneo tem v de t, né? Tem velocidade, v de t, igual a t quadrado menos t, menos 6 em metros por segundo, certo? No instante t em segundos. Qual o deslocamento entre o tempo, ou no intervalo de tempo, 1/4, né? Qual é o deslocamento do 1 ao 4? E o segundo item é, qual é a distância percorrida quando o tempo corre do tempo 1 segundo até o tempo 4 segundos? Vai ter uma diferença aqui. Vamos ver. O deslocamento, então, seria o S de 4, a posição em 4, menos a posição em 1. Né? S de 4 menos a S de 1. Então, isso aí seria integral de 1 até 4 do S'. Mas o S' é o v de t. Né? A derivada do espaço é a velocidade. Então, isso é integral de 1 até 4 t quadrado menos t menos 6 dt. Aí você calcula as primitivas, t cubo sobre 3, t quadrado sobre 2, preserva o sinal, hein? 6t de 1 até 4, efetua, né? Colchete em 4 menos colchete em 1, isso vai te dar menos 9,5, né? Menos 4,5. Então, qual foi o deslocamento? O deslocamento foi de 4,5 metros para a esquerda, porque tem um sinal negativo ali,
certo? Esse foi o deslocamento entre o instante 1 e o instante 4. Aí tem um outro item que é, mas qual foi a distância percorrida? Foi igual a 4,5 metros? Não vai ser. Veja, a distância percorrida é o quanto o móvel andou. Então, se ele andou para a direita, voltou para a esquerda, andou para a direita de novo, voltou para a esquerda. Então, para você contabilizar tudo, você quer contabilizar tudo como positivo. Então, vamos ter que particionar essa integral. Então, a distância percorrida é a integral de 1 a 4, mas não da expressão toda, sem módulo. Veja, a expressão é em módulo. Eu quero somar tudo positivamente. Aí, aquela expressão lá da velocidade t quadrado menos t menos 6 tem duas raízes. Pode ser fatorado, né? T menos 3, t mais 2. Então, tem uma raiz menos 2 e tem uma raiz 3. Então, entre o 1 e o 4, você passa pela raiz. Então, veja, é t ao quadrado, né? Então, entre o 1 e a raiz 3, a velocidade, no caso aí, a velocidade é negativa, porque o primeiro parênteses aí da fator fica negativo, certo? Então, a velocidade é negativa. Quando você considera tempo superior a 3, aí superior a 3 eu tenho o primeiro parênteses aí sinal positivo e o segundo sempre positivo. Então, a velocidade é positiva. Então, entre 1 e 3, a velocidade é negativa. Entre 3 e 4, a velocidade é positiva. Olha aqui uma ilustração, né? A velocidade é a derivada do espaço. Então, tem que fazer o seguinte. Se eu simplesmente calcular a integral de 1 até 4, eu estou calculando a diferença entre essas áreas. Certo? Diferença entre essas áreas. E isso já foi calculado. É menos 4,5. Né? Foi o deslocamento. Isso é menos 4,5. A parte inferior ao eixo X ali, né, é maior que aquela outra parte. Então, essa diferença dá menos 4,5, né, unidades de área aí no caso. Como unidade linear, porque eu estou falando em espaço, então dá menos 4,5 metros para a esquerda. Agora, então tem que fazer o seguinte, tem que calcular a integral de 1 até 3, trocar o sinal, calcular a integral de 3 a 4 e adicionar, certo? Então é isso que eu vou fazer aqui nessa linha, ó. A integral de 1 até 4 do módulo da minha função é a integral de 1 até 3, aqui eu estou usando aquela propriedade que você pode escolher qualquer abscissa C entre A e B e escrever a integral de A até B como a integral de A até C mais a integral de C até B. Então eu vou escrever a integral de 1 até 3 da minha função, trocar o sinal dela, né, para ficar positivo, porque eu quero a distância percorrida, mais a integral de 3 a 4 da expressão da minha função, que daí vai dar tudo positivo. Então perceba que aqui eu já estou trocando o sinal, estou pegando menos t quadrado, mais t, mais c, mais 6. Aí na minha conta eu já vou obter uma conta positiva. Ou você pode calcular cada integral em uma linha separada, você vai ver que a primeira integral dá um sinal de menos, aí você troca e adiciona os resultados. Aqui, né? Eu já estou pondo um sinal de menos no cômputo da minha função aqui. Então, em resumo, a minha primeira integração já dá com o sinal positivo lá, dá 22 terços. E a segunda já daria positivo, 17 sextos. De maneira que 22 terços mais 17 sextos, então 61 sobre 6, um pouco mais de 10, certo? Então, a distância percorrida, a distância percorrida é de aproximadamente 10,17 metros. Né? Ele sai de uma posição, anda para um lado, anda para o outro, né? Aí você tem o cômputo da distância percorrida, 10,17 metros. Exemplo 7, já no finalzinho da sessão, a próxima figura mostra o consumo de energia num dia em São Francisco, da cidade de São Francisco. P é medido em megawatts, T é medido em horas, a partir das 24 horas, a partir de 0 horas. Estima a energia consumida nesse dia. Então, lá na administradora, né, de energia que abastece a cidade de São Francisco, num certo dia lá, não sei de que ano foi, lá no livro eu acho que fala. Você tem esse gráfico aqui
da potência, né? Potência consumida, e aqui embaixo você tem tempo T em horas, certo? Eixo Y em megawatts. Então, o pedido estime a energia consumida nesse dia. Então, a energia consumida nesse dia será a integral dessa potência aí. Será a integral desse gráfico aí, tá? Só que eu não tenho uma expressão algébrica, tá vendo? Tem muito serrilhadinho ali. Eu não tenho uma expressão algébrica para esse traçado aí. Mas o autor te dá uma malha quadriculada e aproximadamente dá para a gente calcular essa integral, contando quantos quadradinhos tem ali abaixo do gráfico, né? Então, o que está no eixo Y, que é a potência, é a derivada da energia. Assim, no gráfico tem-se nos eixos das ordenadas a grandeza megawatt por hora, né? Aqui, megawatt no vertical, megawatt por hora. Vezes hora, vai sobrar só megawatt. Energia integral da potência. Bom, a quantidade total de energia consumida, então, no caso aqui a gente tem de 0 a 24 P de T, então é de 0 a 24 E derivada d dt do E, da energia, né? Então, o teorema da variação total, isso é a energia de 24 menos a energia de 0, ou seja, é a quantidade total de energia consumida durante 2 meia-noites, né? De 0 horas até 24 horas. Bom, vamos fazer aproximações, né? Por exemplo, vamos fazer aproximações. Cada pequeno retângulo desse tem área que equivale a 100 megawatts. Aqui no eixo horizontal você tem separações de hora em hora, né? Aí no eixo vertical você tem unidades de 100 em 100. Então, quanto vale a área de cada retângulozinho desse aqui que você está vendo? Vale 100 de altura vezes 1 hora, né? Então, vale 100 megawatts por hora vezes 1 hora. Então, vale 100 megawatts, cancela hora com hora. Então, é isso que eu estou falando aqui. Cada pequeno retângulo tem área que equivale a 100 megawatts. Contamos 142 retângulos inteiramente contidos abaixo do gráfico. Contamos aproximadamente a área de 13 retângulos por onde passa o traço do gráfico, né? De maneira que o consumo foi de aproximadamente 155 retângulos ali, vezes os 100 megawatts, que vai dar aproximadamente 15.000 megawatts de consumo naquele dia, de meia-noite até a outra meia-noite, né? Então aqui você faz, mas não demora muito, vou ficar contando. Só que veja, desprezando que tem um pedacinho ali do gráfico que passa um pouquinho para baixo da reta de altura 400, aproximadamente. Ali você vê que ali eu tenho 96 pequenos retângulos. Aí eu vou pôr um outro retângulo aqui, também, né? Um outro retângulo aqui, 2 de altura, 15 de largura, 30. Cabe um outro retângulo aqui, aproximadamente, tá vendo que o cantinho desse do 16 que eu estou contando aqui, 2 vezes 8, né? O cantinho mas passa ali embaixo. Mas é tão pouquinho que, como se fosse, porque eu, né, vou considerar aquele retângulo como inteiramente contido abaixo do traçado. Aí eu contei mais 16, aí você vem mais ou menos assim, né, contando, olha, o primeiro aqui em cima, perto do eixo Y 400, eu acho que tem mais do que a metade, ali 1/3, 1/10 ali no terceiro, e mais ou menos você contabiliza desses retângulos aí que estão faltando, eu contabilizo mais uns 13, que ainda ficaram em branco ali, contando, né? Sim, usando um bom senso, né? Do mais ou menos. Então, no meu caso, 155 retângulos de 100 megawatts, 15.000 megawatts naquele dia de consumo, né? Aí não uso o teorema fundamental, aí é na raça, contando aproximadamente mesmo. Então tem alguns exercícios que você lá na lista para vocês fazerem assim. Olha lá, lista de exercícios essenciais da 5.4, atacar esses exercícios aí, fazendo seus grupos de estudo, e dúvidas a gente tira em aula, né? Síncrona. Até mais então.